E aí, pessoal, boa tarde, como é que vocês estão? Boa, estamos bem. Estão cansados de videoaulas? Estão doidos para voltar para a escola, para poder passear de novo? Sim, eu tô sentindo falta da escola. Esse é um milagre. Olha aí, vendo? Sinto falta de um passeio, né? Dar uma volta por aí, praia, Disney. Não se preocupe não, daqui a pouco vocês vão poder voltar a passear de novo, tá certo? Para falar em Disney, é interessante que o parque nunca tinha fechado, né? Foi a primeira vez na história do Walt Disney que o parque fechou, foi por causa do coronavírus. Mas daqui a pouco você pode ir quantas vezes você quiser. Então tenha um pouquinho de paciência aí, que daqui a pouco todos vocês vão poder passear, tá? Então vocês podem ficar até hospedados, vocês deem uma ligadinha lá para a Larissa, vocês ficam hospedados lá na casa dela, tá certo? Então, nossa aula hoje, na nossa aula, nós vamos falar um pouco sobre a República da Espada e também sobre a Constituição Republicana, como assim a tia Eliane deixou para nós vermos hoje, tá certo? Então, a gente vai abrir o nosso livro na página 98. Abra o seu livro aí na página 98. Quando você abre o seu livro na página 98, eu também lembro de um bar que tem no interior, tem lá no Crato, na cidade do Crato. Esse bar fundado há 5 anos e ele não tem porta de quando foi fundado. Nunca fechou. E agora que ele teve que fechar, o dono, a dona, né, porque era de um senhor, de um rapaz que ficou senhor, passou para a filha dele, a dona teve que improvisar uma porta, um portão lá, porque na verdade não tem porta, não tem portão no bar, nunca, né, churrascaria, o restaurante, na verdade, ele nunca fecha, desde o dia que foi fundado. Mas olha o que o coronavírus faz com a população, né? Essas coisas meio estranhas aí. Eu não sei se é mais estranho o bar ter que fechar ou se é estranho o bar ter passado 54 anos sem nunca ter fechado, né? Mas de um jeito ou de outro acaba Não, sendo estranho. não tinha porta, professor, porque se fosse aqui em Aracuiaba, se não tivesse porta, tinha levado era tudo, até as cadeiras. Foi. E, inclusive, os donos do bar disseram que eles nunca foram assaltados. Nunca. Nunca foram assaltados dentro desses 54 anos. Interessante. Então, a página 98 do nosso livro. Nós vamos ler e considerar algumas coisas, tá ok? E aí, se você quiser fazer alguma observação, você dá um oi aí, né? Você faz a sua interrupção. Mas antes, fora isso, deixa o seu microfone mutado, que é para não nos atrapalhar. O problema do microfone mutado é que, de uma hora para outra, a gente acha que está sozinho, a gente acha que a conexão caiu, a gente acha que, sei lá, vocês não estão ouvindo, mas deixem mutado aí. Se tiver algum problema, eu estou com o chat ligado aqui, vocês me avisam. Nós tivemos problema com movimentação, eu estava olhando na internet, também por conta do fundo branco. O fundo branco também ele dá um certo bug, certo que é recomendado que seja verde, vermelho ou azul. Mas, como a gente está só em um período em um pouco período fazendo isso, não vamos nos estruturar tanto. Tá certo? República da Espada e o governo do Marechal Deodoro da Fonseca. Foi aí que vocês pararam, não foi? Alguém me confirma aí que foi feita a atividade tinha ficado para correção, só que aí a tia Eliane vai corrigir com vocês, e nós veremos a República da Espada e o governo de Marechal Deodoro da Fonseca. Então, o texto diz assim, ó, a derrubada de Dom Pedro II do poder não caracterizou apenas uma transição de governo. Na verdade, foi uma mudança estrutural baseada na ideia de que o regime político deveria ser mais aberto nas decisões políticas e econômicas. Mas, na prática, acabou sendo diferente. Então, qual foi o plano da República da Espada? Qual foi a ideia? Vamos fazer o seguinte, gente, vamos mudar um pouco essa ideia de governo tão rigoroso, essa ideia de monarquia. Vamos fazer com que isso seja um pouco mais liberal, que isso seja um pouco mais aberto, que as ideias possam ser ouvidas,
certo? E aí, quando as pessoas que estavam no poder abriram um pouco, o que aconteceu? Aconteceu o que nós vamos ler no parágrafo seguinte. Então, na verdade, eles não queriam simplesmente transformar o governo em um regime um pouco mais liberal. O que eles queriam era enfraquecer aquela estrutura que estava até então. Eles queriam enfraquecer todo aquele senhorio que estava até então. Com isso, fraco, ocorreu isso aqui, ó. Embora mais politicamente do que o Império... Não, antes um pouquinho. Pronto, esse regime foi a República, proclamado no Brasil a partir de um golpe de Estado, liderado pelo Marechal Deodoro da Fonseca. O que houve, na verdade, foi um golpe de Estado. Embora mais aberto politicamente que o Império, a República do Brasil foi organizada por pensadores. Preste atenção no que eu vou ler e tenta fazer um paralelo com a realidade de hoje, certo? Nós ainda vivemos a República. Passamos todos esses anos em república. Passamos todos esses anos nos aprimorando a maneira de nós sermos uma república. Mas dá uma olhada, né? Escuta o que eu vou falar sobre o início da república e sobre como a república está hoje, sobre como está a situação política hoje. E depois você vai me dizer qual é a diferença ou então qual é a semelhança, tá bom? Então já fica a pergunta aí, qual é a diferença ou qual é a semelhança do que eu vou ler agora para o que nós estamos vivendo hoje. Tantos e tantos anos depois, certo? Do que já foi instituído. Vamos lá. Embora mais aberto politicamente do que o Império, a República no Brasil foi organizada por pensadores intelectuais ligados a classes mais ricas, tanto urbanas quanto rurais, e, portanto, interessados em manter suas vantagens e suas regalias. Mudanças que antecedem diretamente ao povo só interessavam a eles se trouxesse a eles lucros e benefícios às elites, certo? Então, aquilo que se transformava no povo só transformava-se se para eles viesse lucro, se viessem benefícios, tá bom? Então, antes de nós passarmos para frente, você percebeu aí alguma coisa semelhante do que nós estamos vivendo hoje? Você percebeu que não importa não importou a quantidade de tempo que o Brasil viveu república, mas nós ainda continuamos com os mesmos vícios? Eu quero que você entenda que o professor não está criticando o sistema republicano. O professor está criticando as pessoas do sistema, a maneira como o sistema é administrado, a maneira como os interesses pessoais de poucos são enaltecidos e a necessidade de muitos é esquecida em detrimento a uma classe rica. Até hoje, o que acontece com a política? A política ela favorece a determinada classe. Até hoje, o que acontece? As decisões são tomadas para que favoreçam determinadas pessoas. E aí o povo, felizes nós somos porque nós hoje conseguimos colocar a gente do povo lá, gente que luta pelo povo, gente que luta em prol dos interesses do povo. Mesmo que seja uma luta quase que invencível, mas essas pessoas acabam lutando por nós na política. Então, nós não podemos dizer que política não é legal, que política não presta, que todos os políticos não prestam. Tem políticos lá que estão dando sangue por nós. Tem políticos lá que estão sendo ameaçados porque eles ficam do lado do povo. Certo? Então, existem políticos honestos, existem políticos que militam pelo povo. Né? Não todos, mas existem. Vamos passar adiante. Na página 99, diz assim, ó. Então, aconteceu isso. A República foi proclamada, os interesses só favoreciam a elite, só faziam alguma coisa com o povo, só favorecesse a elite. Então, após a proclamação da República, o presidente escolhido para um governo provisório foi justamente o líder do movimento. Entendeu a ideia? Ó, gente, vamos ser mais liberais, vamos ouvir a voz do povo, vamos pensar, vamos ouvir os pensamentos, vamos ouvir as ideias.
vamos acabar com esse poder tão rigoroso e vamos fazer o seguinte, eu vou ser o líder de vocês. É interessante, é muito legal você fazer uma revolução dessa, né? É interessante, de uma hora para outra você está entre seus amigos e diz assim, gente, a brincadeira não está legal, vamos melhorar essa brincadeira, vamos melhorar o nosso relacionamento e eu vou ser o líder de vocês, eu vou ditar as regras. Qualquer um faria, qualquer um ocuparia esse cargo, né, dessa forma. Então, foi isso que aconteceu com o nosso amigo Marechal, nosso conhecido Marechal Deodoro da Fonseca. Ele também trouxe como seu vice outro marechal, que foi o Floriano Peixoto. Então, 2 militares mexeram com o povo, mexeram com as ideias e assumiram o poder, certo? Esse governo teve duração de 2 anos, que foi de 89 até 91. E tinha o objetivo de elaborar uma Constituição e convocar as primeiras eleições com voto direto no Brasil. Para isso, precisou mudar toda uma estrutura imperial que havia no país. Precisou fazer aquela arrumação no Brasil, não é? Não arrumação no sentido que nós usamos no cearense, né? Porque o cearense, quando ele fala de arrumação, ele está falando de uma desarrumação, né? de uma traquinagem, né? De algo não tão certo. Vê as coisas erradas, aí o cearense olha de logo. Que arrumação é essa? Então, nesse sentido aqui, é uma arrumação mesmo, é deixar arrumado, certo? Então, eles tiveram que deixar arrumado o país, tiveram que organizar o país, tiveram que fazer com que as pessoas parassem de pensar de maneira monárquica, certo? Porque as pessoas, elas agiam e elas pensavam sempre com o Brasil sendo uma monarquia, certo? Uma estrutura imperial. Então, tinha ali o império, nós agimos como um império. Então, teve que se organizar para poder instituir o voto direto. Então, depois dessa organização, aconteceram as primeiras medidas que foram tomadas por Teodoro da Fonseca, certo? Então, Teodoro, o rapazinho lá, esse rapaz bonitinho aqui que comeu uma ovelha e deixou a lã de fora, certo? Então, esse rapazinho aqui, Teodoro da Fonseca, ele disse assim, vamos fazer algumas medidas. Vamos organizar isso aqui. Para a gente organizar, a gente vai ter que fazer isso, isso e isso. Então, nós vamos ver justamente as medidas que foram tomadas por Teodoro para poder organizar o Brasil, para que o voto direto fosse instituído, para que a República começasse a andar, para que o Brasil começasse a andar, a se comportar e as pessoas começassem a pensar como república. Então, o que aconteceu? Primeiro, a nomeação de um corpo ministerial formado por civis e militares, com destaque para Rui Barbosa, ministro da Fazenda, Benjamin Constant, ministro da Guerra, e Quitino Bocaiúva, ministro das Relações Exteriores. Então, vamos fazer uma liderança, vamos fazer um corpo ministerial. Eu vou ser o líder, mas pessoas vão me ajudar. Né? Você conhece muito bem isso nos dias de hoje, né? Nosso presidente, né? Nosso grande amigo, nosso valente Jair Bolsonaro, amigo não, porque eu não sei, eu não conheço ele muito menos eu. Então, Jair Bolsonaro, então ele é cercado de ministros. Então, ele é o presidente, ele é o líder, e aí tem o ministro da Saúde, da Fazenda, né, do Poderio Militar e vários outros ministérios. Isso foi instituído, certo? Foi instituído desde o tempo de Marechal Deodoro. Quando ele começou logo a governar, ele disse, não vou tomar de conta disso só, vou juntar uma galera aqui para a galera me ajudar, certo? Então, ele juntou ali os ministérios. Começou com o Benjamin, com o Quitino e outros mais. Essa foi a primeira medida. A segunda medida, intervenção nas políticas provinciais, colocando e nomeando militares e civis como governantes das províncias, como forma de demonstrar sua força e consolidação da República Brasileira. Então, a República foi dividida em províncias, né? E ele começou a colocar militares e civis para poder mostrar que ele estava no poder. Ele sempre estava no controle. Ele elegia essas pessoas, né? É como se ele chegasse para você, de uma hora para outra, ele chegava para Stephanie e dizia, Stephanie, você agora vai cuidar do Rio de Janeiro.
Só que você faça do jeitinho que eu estou pedindo, porque senão eu tiro você e eu boto a Sara para cuidar do Rio de Janeiro. Então, a Sara já fica na agulha aí, Sara, porque se a Stephanie não cuidar do Rio do jeito que eu quero, quem vai cuidar é você, certo? Então, foi isso que Marechal fez. Ele juntou uma galera para ajudar ele, para ficar nos ministérios, no poder lá em cima, e nas províncias, nas cidades, ele também determinou uma liderança, certo? E não sei se você já percebeu que tanto para os ministérios quanto para a liderança nas províncias, nas cidades, ele juntou civis e militares. Então, ele começou a pegar a gente do povo para a liderança, ele começou a pegar a gente do povo para a cúpula, só que ele sempre deixava essas pessoas envolvidas com militares, certo? Por quê? Porque não teria perigo de haver uma revolta, uma revolução ou um golpe que tirasse os militares do poder. Por quê? Porque os militares estariam sempre ali por perto, estariam sempre rondando, estariam sempre vendo as coisas que estavam acontecendo, os planos que estavam sendo feitos, como a província estava sendo administrada, o que as pessoas da província achavam do seu presidente, certo? Justamente, Stephanie, que são os prefeitos hoje, né? São os prefeitos hoje, os prefeitos e governadores. Outra medida que ele tomou foi o investimento intenso numa propaganda que entrasse de vez os heróis monarquistas, que enterrasse de vez os heróis monarquistas e assim pudesse criar os heróis republicanos, se possível Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. Mas, independente de quem fosse, a dificuldade estava em convencer o povo, visto que a proclamação da República foi um movimento organizado por militares e intelectuais. Então, eu fico imaginando como que eram os cartazes, né? O nosso super-herói Deodoro, é o super Floriano, né? O Floriano de Ferro, o Deodoro Verde. Então, eles faziam as propagandas deles mesmos como se eles fossem os heróis do país, para que as pessoas olhassem para eles como heróis e cada vez mais o povo gostasse deles, cada vez mais o povo pensasse que precisava deles. E aí, assim, eles iam liderando o país, eles iam governando o país, e o povo gostando e o povo querendo cada vez mais ser governado por este povo, por esses dois homens, certo? Mas, então, ainda que no período do governo provisório, disputas políticas pelos principais cargos políticos no Brasil tomaram conta do dia a dia. Assim, várias pessoas disputaram. Então, com todos esses esforços, certo? Mesmo o Teodorozinho se vestindo de verde e aparecendo como herói, mesmo o Florianozinho se vestindo de vermelho e aparecendo como Floriano de Ferro nas propagandas, né? Não era assim, eu estou dizendo assim, mas não era assim, tá? Mesmo, mas tinha propagandas como eles sendo heróis, isso é certo mesmo. Havia as propagandas, havia os cartazes dos heróis do Brasil. Então, eles eram os heróis, agora não eram mais o imperador, né? Não eram mais os heróis imperiais, eram os heróis agora republicanos. E mesmo assim, o povo, eles ainda ficaram assim para trás, porque o movimento foi organizado por militares, por intelectuais, o povo não se envolveu muito. De uma hora para outra, o povo percebeu que não era mais império, que era república. O povo ele não foi consultado, certo? É como, às vezes, os decretos saem hoje em dia, né? De uma hora para outra sai um decreto, aí você pergunta, a quantas pessoas o governador perguntou se esse decreto seria legal antes dele determinar, certo? O prefeito, às vezes, faz determinações na cidade, o prefeito nem tanto, mas o governador, às vezes, faz determinações no estado. A quantas pessoas ele perguntou se seria legal aquela atitude dele, se seria legal aquela determinação? Era mais ou menos isso que foi mais ou menos isso que aconteceu aqui. O povo estava andando na rua, no Império, entrou em casa, dormiu, no outro dia amanheceu e foi praticamente assim. Quando saiu para a rua de novo, já não era mais Império, era República. Então foi uma coisa nova, foi uma coisa de repente, uma coisa sem eles serem consultados, e por conta disso eles ficaram com medo dessa tal República, que foi organizada por militares e por intelectuais. Eles não entendiam, eles ficaram com medo, eles ficaram com o pé atrás. Mas mesmo assim, tinha gente do povo que brigava por poder, por lugar, né, por lugar na política, por poderes políticos. Então, naquela época já existia as guerras políticas, né? Só não existia um carro de som tocando uma músicazinha com o número do candidato, mas eles já brigavam, eles já
disputavam por cargos políticos, certo? E nessas disputas começaram a surgir o que hoje nós conhecemos como partidos, certo? Partidos nada mais é do que você ser da parte de alguém, certo? Antigamente, hoje em dia nos Estados Unidos, a eleição para presidente, na hora da eleição mesmo, no final da eleição, são duas turmas, são duas pessoas que se candidatam. Então, na verdade, são dois partidos, ou você é dessa parte ou você é daquela parte. Por isso, partido, certo? Por isso, partido. Certo que tem alguns políticos por aí que se brigarem tanto pela política, que de fato ele é partido, mas ele é partido no meio, né? Para ele acabar de brigar. Mas, fora isso, vamos voltar para a nossa República Antiga. Então, esse período, já na página 100, olha aí na página 100, esse período da República Velha no Brasil foi dividido em duas fases, certo? Duas. Então, nós vimos o que aconteceu, nós vimos algumas características desse período, e agora nós vamos ver que ele foi dividido em duas fases. Quais foram as fases? A República da Espada, que ganhou esse nome em função do governo provisório e dos governos militares de Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, certo? Então, República da Espada por quê? Porque eles conquistaram na marra o poder, certo? Porque eles conquistaram a ponta da espada. Foi um golpe, certo, militar. Não é que houve guerra, é que houve a imposição do poder militar, certo? Então, por isso ficou conhecido como a República da Espada. A primeira fase desse período da República. A segunda fase ficou conhecido como República Oligárquica. Por quê? Em que por causa das elites agrárias, comandaram o Brasil, elegendo presidentes oriundos dela própria, ou sob o seu controle. Então, lembra que começou a se criar os partidos, começou a se criar as disputas políticas, foi o voto. Então, o que a elite agrária fez? O que o povo que tinha condições financeiras já eram militares e povo, então o Brasil já estava no contexto em que nós conhecemos hoje, certo? Aquele conflito político. Então, a elite agrária, eles colocavam as pessoas que eles queriam no poder, né? Como, professor, que eles colocavam? Provavelmente, mais ou menos do jeito que ainda se colocava há alguns anos atrás, né? Hoje em dia, a fiscalização está maior, hoje em dia, a polícia dá mais em cima, certo? Para se fazer isso, hoje em dia, dá mais trabalho, mas eles compravam voto. Podia votar, podia, mas eles compravam voto, certo? Tá precisando de dentadura, eu te dou uma dentadura e tu vota no meu candidato. Não estou precisando de dentadura, não, certo? Mas você está precisando de um vaso sanitário, você está precisando de um banheiro, você está me devendo dinheiro, você vota no meu candidato, e de várias formas, essa elite agrária, esses poderosos, tinham condições de colocar para presidente a pessoa que vinha deles, ou então que favoreciam a eles. Então, essas duas fases marcam o primeiro período da República no Brasil, certo? Que foi de mais ou menos que foi até 1891, certo? 2 anos, 89 a 91, tá bom? E aí veio a Constituição Republicana do Brasil, na próxima fase, no próximo período, que, vamos ver se dá tempo, né? Já são 4 horas, o tempo é muito corrido, rapaz. Eu estava falando com o pessoal aqui que nós devíamos ter aula à noite, certo? Devíamos ter aula à noite, porque só de tarde é pouco, né? Vamos botar em votação aí, para ver se a maioria vence, para a gente ter aula à noite. A gente faz um intervalo agora à tarde, e aí todo mundo lancha. À noite a gente faz um outro intervalo para janta, certo? E aí, quando for 9 horas, todo mundo vai deitar, vai dormir. Aí, no outro dia de manhã cedo, vocês fazem as tarefas. Né? Seria mais interessante assim, porque a gente teria mais tempo para conversar, para debater. A gente quase não tem tempo. Só o professor falando, todo mundo querendo participar da aula, e o professor tem que falar, porque tem que correr para dar o conteúdo, certo? E aí, a gente fica sem tempo. Então, aula à noite, aula à noite, aula à noite. Todo mundo bota aí na internet. Vamos fazer uma campanha. #aula à noite.
para todo mundo, certo? Então, a partir de agora, hashtag Alamute. Eu vou já olhar como é que está a campanha para ver quantas pessoas estão aderindo a essa campanha. Mas até lá, vamos para a Constituição Republicana do Brasil em 1891, certo? Dando prosseguimento ao que havia sido acordado após a proclamação da República, Deodoro da Fonseca convocou em 1890 uma Assembleia Constituinte, composta por 205 deputados e 63 senadores. Então já tinha se criado ali aquela cúpula, né? Já tinha o ministério, já tinha a presidência, os ministérios, já tinham os governadores das províncias, já tinham os deputados e já tinham os senadores. Então a República naquele instante já estava muito bem configurada, muito parecida com a nossa configuração de hoje. E esse povo foi convocado para uma Assembleia Constituinte. Esse povo foi convocado para uma reunião de Assembleia Constituinte, certo? Existia uma grande pressão sobre o governo de Deodoro por parte dos donos das plantações de café, principal atividade econômica do Brasil na época. No entanto, no centro da discussão estava a questão do sistema ser federalista ou presidencialista. Os principais pontos da Constituição brasileira, promulgado em 24 de fevereiro de 1981, foram, certo? Então, qual que era a pressão? Se seria federalista ou se seria presidencialista, tá bom? Depois, em outra oportunidade, nós olhamos especificamente conceito característica de um, conceito característica do outro. Vamos fazer aí um choque entre os dois, vamos ver os pontos positivos e os pontos negativos de um e do outro. Mas hoje nós vivemos um regime presidencialista, tá bom? Regime presidencialista. Então, logo após essa Constituição, em 91, foi divulgado as decisões que foram tomadas. Foram divulgados os acordos que foram feitos. E os três principais, o livro destaca agora, que foi: haveria uma divisão política em três poderes. Lembra dos três poderes? Eles começaram aqui, ó, em 91, certo? Quais eram esses poderes? Executivo, com a função de administrar o país, conduzindo e respeitando as decisões tomadas no coletivo. O poder executivo era do presidente, certo? Ele governava, ele administrava, ele tomava de conta, mas ele tinha que respeitar, né, a partir de agora, ele tinha que respeitar as decisões tomadas pela maioria, certo? As decisões tomadas pelo coletivo, pelo povo, certo? E pelos representantes do povo. Apesar dele ser o líder, ele já não pode liderar como ele quer, porque nós não estamos no império, nós não estamos numa monarquia, nós estamos em uma república, mesmo que seja presidencialista, né? Que o presidente está lá no poder. Então, vamos seguindo. Qual que foi o outro poder? O outro poder foi o legislativo, que teria a função de elaborar leis para o país, atuando diretamente no Congresso, na Câmara e no Senado, como hoje acontece, né? Como hoje acontece aí dos deputados, dos vereadores, dos senadores. Então, aquelas reuniões que você vê na TV de vez em quando, aquele monte de gente sentada, no microfone, que você via, né? Porque, na verdade, a gente não está vendo isso agora, mas logo, logo vai voltar de novo. Aquele monte de gente ali, todo mundo amigo, um querendo dar murro no outro e tal, certo? Então, aquele povo ali são os líderes, são as pessoas eleitas pelo povo para estarem ali, para que eles possam criar leis que melhorem melhora a nossa vida, melhora a nossa maneira de viver, né? Nosso estilo de vida. E depois, o terceiro poder foi o judiciário, que cuidaria das decisões judiciais em relação a crimes, questões trabalhistas, questões agrárias, porque a maior confusão naquela época era a agrária, né? Lembra que o povo do café, né? Os plantadores de café, eles estavam botando pressão por conta de vários motivos, eles colocavam pressão sobre o presidente. Então, haveria agora um poder judiciário para tomar de conta dessas questões aí agrárias, certo? Também as questões trabalhistas e as questões de crimes, entre outras questões. Tudo aquilo que envolvesse a justiça, o poder judiciário assumiria, tá bom? E outra decisão que foi tomada foi o presidente seria escolhido. Muta o microfone. O presidente seria escolhido pelo voto direto, aberto e facultativo. Só poderia votar homens
alfabetizados maiores de 21 anos. Estavam excluídos pobres, mulheres e soldados. Mais uma vez, ó, só poderiam votar homens alfabetizados maiores de 21 anos. Estavam excluídos de votar pobres, mulheres e soldados. Esses eles não poderiam votar. E por último, seria instituído um sistema federativo em que cada província teria a autonomia de criar suas próprias estruturas, desde que não ferisse a Constituição brasileira. Lembra do que está acontecendo hoje? O nosso presidente fica dizendo, gente, vamos acabar com essa história de isolamento social. Gente, vamos colocar esse povo na rua, o povo precisa trabalhar, o povo precisa comer, o povo precisa ficar doente, morrer, porque aí eu vou gastar menos. Não, isso não, certo? Isso ele não diz, não. Mas bota esse povo na rua, certo? E aí os governadores, eles atendem o que o presidente pede? Não, não atendem por quê? Justamente por causa disso. Porque nós vivemos um sistema federativo. O governador, ele pode governar o seu estado da maneira como ele achar melhor, contanto que não fira a Constituição brasileira. Mesmo que ele desobedeça ao presidente, uma ordem do presidente, mas se ele desobedecer a ordem do presidente e não ferir a Constituição, ele pode agir da maneira como ele achar melhor. Certo? É como está acontecendo hoje. Alguns governadores estão desobedecendo recomendações presidenciais, mas essa desobediência ela não está ferindo a Constituição. Por isso que eles podem fazer isso. Porque às vezes você fica pensando, mas é porque o Camilo ele desobedece, o presidente não faz nada com ele, ele desobedecer, tanto que ele não fira a Constituição. E se ele ferir a Constituição, professor, o que acontece? Ele perde o cargo dele imediatamente. Não é nem o presidente que vai ferir a exoneração brasileira, certo? Essas aí foram as 3 medidas e na próxima aula a gente continua com isso para a gente. Tá bom? Algumas considerações, ou então pelo menos um tchau aí, porque a gente tem 1 minuto, só dá para um tchau, né? Falei, vocês não têm tempo de falar, então terminou aí, ó, hashtag aula de noite, certo? Para poder vocês participarem. Beleza? Tchau, povo. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau, tchau. Eu só interromper aqui a gravação.